Bom sábado, bom dia a toda a igreja. É uma alegria a gente estar aqui de novo, depois de 4 meses, né, em casa. E é uma alegria. Vai compartilhar a lição conosco. É a professora Térbia. Ela é diretora do Colégio Adventista de São Caetano. Ela bondosamente, prontamente atendeu o nosso convite. Pode vir aqui, Pro. Você é muito bem-vinda. Vamos manter a distância, os protocolos de segurança. É assim o cumprimento. Bem-vinda. E que nós possamos nos alimentar da palavra de Deus, que vai ser transmitida através da professora Térbia, que vai compartilhar conosco o estudo da lição. Para você é muito bem-vinda. Com você estão esses minutos seguintes. Que Deus abençoe você. Feliz sábado a todos. Que coisa boa estar na casa do Senhor, na igreja, no sábado, encontrar gente querida aqui. Não é a primeira vez que eu venho, fui muito bem recebida aqui. Esse lugar aqui, essa igreja é uma igreja muito querida. E a lição dessa semana é muito interessante, um tema muito atual. E se você assistir um noticiário, você começa ouvindo as notícias, primeiro você senta e você começa ouvindo, você fica com uma expressão facial assim, né, normal. Aí você vai ouvindo as notícias, vai ouvindo, e parece que a sua expressão vai mudando. Porque você vai ouvindo tanta coisa ruim, tanta desgraça, é doença, é crime, é corrupção, é mentira, é engano, é maldade, Quando você assiste um jornal, ou você observa a sua vizinhança, ou você observa seu lugar de trabalho, e, lamentavelmente, às vezes até a sua família, você não tem dúvida nenhuma de que você está vivendo no meio do mal. Por outro lado, você observa também em atitudes, em pessoas, você observa coisas extraordinárias. Eu vou contar uma coisa para vocês. Conversando com uma pessoa essa semana, ele me contava assim, eu quando tinha minhas crianças pequenas, muitas crianças pequenas, ele tinha vários filhos, e eles mudaram para uma casinha de um único cômodo. Era um único cômodo e um banheirinho. E eles estavam muito apertados ali. Aí ele mesmo começou a levantar um quarto a mais, uma cozinha, ele mesmo. E ele comentou no trabalho, com um colega de trabalho, ele comentou que tinha levantado as paredes e que agora ia dar um ambiente melhor para a família dele, mas ele não conseguia terminar. Aí esse colega de trabalho olhou para ele e perguntou, eu posso ver a construção como está? Ele falou, claro. Marcaram, combinaram, e ele foi lá na casa desse homem para ver a construção. E esse colega de trabalho olhou e viu que havia paredes, já estava tudo ajeitadinho, tinha um piso razoável. Aí ele perguntou para esse senhor, o amigo de trabalho, só está faltando, então, o telhado? Só falta cobrir e nós entramos, do jeito que está. E aí vamos estar melhor aqui, eu com a minha esposa e minha família. Aí esse colega de trabalho disse, quanto fica para cobrir aqui essa construção? Eu já fiz um orçamento, mas é muito caro, fica X. Aquele senhor olhou, o teto vazio, e disse, eu vou dar o teto para você, eu vou dar esse dinheiro para você. Realmente ele presenteou esse senhor, ele cobriu a casa, mudou com a família, deu uma melhorada sensível na vida daquela família. Veja, nós começamos falando que se você observar bem no mundo, você vê muita coisa má, muita coisa ruim, muita maldade. Em compensação, você vê muita coisa boa também. Você vê pessoas fazendo coisas extraordinárias, como pagar o teto para alguém, pagar o telhado para uma família, sem querer nada em troca. É muita bondade. Eu, às vezes, ouço
Não sei se você já teve essa experiência, mas isso é tão gratificante. Você está conversando com uma pessoa e a pessoa te contando alguma coisa, e a pessoa conta que fez, ou que percebeu, ou que sentiu alguma coisa tão nobre, tão digna, tão bonita, que eu fico pensando assim, nossa, essa pessoa é muito melhor do que eu. Eu não sei se eu faria o que ela fez. O que dá para perceber com essas duas realidades é que nós vivemos num mundo em que existe uma guerra entre o bem e o mal. Existe o bem e existe o mal. E a gente vive nessa guerra. E nessa guerra... eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse 12, 7 a 9. Apocalipse 12, 7 a 9 diz assim: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Está aí a explicação da maldade. O dragão, o diabo, a antiga serpente, foi precipitada na terra, criou o mal, e agora você consegue perceber facinho por aí que existe o mal. Mas também existe o bem. E diz aqui, começa, e houve batalha no céu. E a batalha continua aqui. E feia a batalha, e ferrenha, e perigosa. Então, nós sabemos que o bem e o mal andam guerreando por aí. Agora, que tipo de guerra que é essa? Efésios 6, 12. Vai lá para Efésios 6, 12. Aqui, Efésios 6, 12 diz o seguinte... Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa guerra entre Miguel, que é Cristo, que é o bem, e o diabo, a antiga serpente, que é o mal, é uma guerra de natureza espiritual. É uma guerra terrível. Não temos que lutar contra a carne e o sangue. É uma guerra desleal para conosco, porque nós não temos armas para isso. É uma guerra de natureza espiritual. E como é que a gente luta aí essa guerra? Que tipo de arma a gente usa? Veja, 2 Coríntios 10, 4. Lá na sua lição tem todas essas passagens, sim? 2 Coríntios 10, 4 diz assim: porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do mal. Veja, nós estamos numa guerra, essa guerra é espiritual, é contra as potestades do mal, certo? E as armas não são carnais. Para vencer as milícias do mal, nós temos que ter armas espirituais, armas não carnais. E agora que entramos nós aqui, preste bem atenção. Se nessa guerra, a guerra não é uma guerra natural, não é contra carne e sangue, é uma guerra contra potestades do mal. Eu não tenho essas, nem você, temos essas armas para enfrentar essa guerra. Nós vamos perder certamente, só que a Bíblia garante vitória para o cristão. Então, como é que é isso aí? Acontece que nessa batalha entre o bem e o mal, nós podemos vencer através daquele que tem força e poder para dar para nós as armas corretas. Deus tem o poder de dar as armas espirituais para nós. Sozinhos nós não temos e não conseguimos e vamos perder essa guerra. Mas Deus tem o poder e pode nos dar essas armas. Então, o que nós temos que fazer? Buscar e estar junto dele o tempo todo. Porque ele pode nos dar a vitória para essa guerra.
Somente Ele pode nos dar a vitória para essa guerra, que é uma guerra espiritual, não é uma guerra natural. E agora, seguindo com Ele, mas aí eu faço uma pergunta. Nessa guerra entre o bem e o mal que nós vivemos aqui, e que nós só podemos vencê-la com Deus pela natureza da guerra, nós estamos sozinhos? Eu estou sozinha nessa guerra? Você está sozinho nessa guerra? Não. Não. Nós estamos com um batalhão de outras pessoas, tentando fazer o bem, ou seja, pegando na mão de Deus e lutando contra o mal. Nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. E aí, o meio de nos manter ligados a Deus, que tem o poder para vencer essa batalha, sabe qual é o meio? Um dos meios, e o mais poderoso, é a oração. É a oração. Porque com a oração você conversa com esse Deus Todo-Poderoso e pede para Ele: Senhor, eu tenho uma guerra hoje tremenda com tal assunto. Oração é isso. Oração é isso. Aí você fala: Senhor, hoje eu tenho uma batalha tremenda lá no meu trabalho, na minha família. Eu tenho uma batalha. Senhor, eu não sei o que fazer. Será que se eu fizer isso, Senhor? Isso é oração. E você não está sozinho nisso. Porque você tem sua família, tem seus irmãos, tem seus amigos. E aí, quando você percebe que alguém está precisando de alguma ajuda, mas essa pessoa não sabe pedir, ou ela nem sabe que tem aquele problema, e aí você decide assim: o bem que eu quero para mim, vencer essa batalha entre o bem e o mal, eu também quero esse bem para essa outra pessoa. Então eu vou orar ao Deus poderoso para que possa dar armas para essa pessoa, para ela vencer o mal. E então eu vou interceder por ela. E aí vem a oração intercessória. A oração intercessória é isso. É você que deixa de pensar em você mesmo, deixa o seu egocentrismo de lado e você pensa mais na outra pessoa que está nessa guerra entre o bem e o mal, e você quer interceder por ela perante Deus e você ora em favor dela. Senhor, eu quero pedir por tal pessoa, porque ela precisa tal, e você vai fazer o seu pedido, a sua intercessão. A oração intercessória, ela é muito importante nesse conflito entre o bem e o mal. E a oração intercessória não é só importante para a pessoa por quem você está orando. Ela é importante para você também, que vai fazer a oração. Porque nesse momento, você exercita empatia, preocupação pelo outro. Cristianismo verdadeiro é isso: amar ao próximo como a você mesmo. E assim como você quer vencer essa batalha, você quer que o outro também vença. Essa é a essência do amor. Amai a Deus sobre todas as coisas, a essência da lei. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E agora eu vou orar por ele para que ele vença também. A oração intercessória é isso. Você pedindo o poder de Deus, que é o único que tem, para outra pessoa. Você pode pensar assim: mas se Deus está vendo que a pessoa está precisando, por que Ele não vai lá e faz? Sabe por quê? Porque Deus não atua com coerção. Deus não força a pessoa. Deus respeita o livre-arbítrio, a decisão. Agora, quando alguém, um ser humano, pede: Senhor, por favor, atue na vida da outra pessoa, em oração intercessória, Deus tem a licença que Ele precisa. Deus é o Todo-Poderoso, Ele pode fazer qualquer coisa, mas Ele tem um respeito tremendo pelo ser humano. Ele não age na coerção, Ele não age na base da força. E aí, quando alguém pede, e se Satanás acusar ao Senhor: você está fazendo alguma coisa que a pessoa não pediu, mas a amiga dela pediu. Mas a mãe dela pediu, mas o pai dela pediu. Mas o irmão da igreja pediu. E Deus pode atuar de maneira maravilhosa. O verso de memória é muito bonito, e eu gostaria que vocês lessem comigo Tiago 5,16. Olha que coisa linda que diz aqui. Deixa eu encontrar aqui o verso. Tiago.
Tiago 5,16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Olha aqui a oração intercessória. Orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Por que fala aqui? Começa o versículo dizendo assim: confessai as vossas culpas ou as vossas faltas uns aos outros. Eu vou parar aqui um pouquinho. Gente, por que está falando aqui, confessai as vossas culpas? Na verdade, não é só para você contar problema para a pessoa e fazer fofoca da sua vida, nem da vida de ninguém para outra pessoa. É que quando você está confessando uma culpa, isso significa que você já compreendeu que aquilo que você fez está errado. Também significa que você se arrepende da maneira como você atuou. E já está implícito uma tristeza por essa ação que você cometeu. E também, se você está triste, já percebeu que você cometeu uma falta e você está com culpa, e você está triste, isso já compreende que você está querendo perdão. Veja que lindo processo envolvido aqui quando diz confessai-vos uns aos outros. E diz assim, e orai pelos outros. E orai pelos outros. Faça oração intercessória. Ore por você e ore pelos outros. Para quê? Para que sareis. Para quê? Para que sareis. Às vezes a gente paga fortunas para ter saúde física. Fortunas. E a saúde espiritual, que é mais importante, nós conseguimos dessa forma. Conseguimos dessa forma. O restante do versículo diz, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E, justo? Mas eu analiso a minha vida, ou você analisa a sua vida, e você pensa, mas eu não sou justa. Mas eu não sou justo. Nós podemos não ser justos no sentido literal da palavra, mas a Bíblia é muito clara em dizer que nós somos justificados por Cristo. Nós somos justos, mas Cristo é, Deus é. E nessa batalha entre o bem e o mal, Deus prometeu que Ele nos justifica, já nos justificou, está nos justificando. Então, a oração do justo pode muito em seus efeitos. É a minha oração de pessoa justificada, é a sua oração de pessoa justificada em Cristo. E essa é uma das poderosas armas da fé. É uma poderosa arma que Deus nos dá para que possamos seguir em frente nessa batalha contra o mal e vencê-la. E vencê-la. Jesus tinha o costume de orar. Jesus tinha o costume de orar. Abre a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, no capítulo 3, primeiro. Lucas capítulo 3, versículo 21, diz assim. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Aqui nós vemos Jesus orando no batismo dele. Orando ele, o céu se abriu. Mais um pouquinho aí no próprio livro de Lucas, capítulo 5, versículo 18. Primeiro Jesus estava orando no seu batismo, e aqui no 5,16... Ele, porém, Jesus, retirava-se para os desertos e ali orava. Jesus orava em todos os lugares, orava no batismo, orava no deserto, retirava-se. Veja o verbo, retirava-se, dá uma ideia de costume. E ainda no livro de Lucas, no capítulo 9, versículo 18... 9, 18. E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo, quem diz a multidão que sou eu? Ele orava em público também, junto com as pessoas.
orava em acontecimentos, como no caso do batismo, orava sozinho, retirado, e orava quando tinha mais pessoas, que os discípulos estavam aqui. Jesus tinha uma vida constante de oração. Já que você está no livro de Lucas, abre no capítulo 22 agora. Abre no capítulo 22. 22, versículo 31 a 34, que diz assim. Você conhece muito bem essa história, mas presta atenção no detalhe interessante que a lição trouxe para nós. Lucas 22, versículo 31 ao 34. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando se converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas Jesus disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Você vê a guerra entre o bem e o mal aqui muito claro. Agora, o mais lindo dessa história é que, nesse contexto de Pedro dizendo, se achando muito autossuficiente, né? Eu irei até a morte por ti. E Jesus diz: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Mas olha que lindo, no versículo 32, ele diz assim: mas eu roguei por ti. Jesus rogou por Pedro. Jesus fez oração intercessória por Pedro. Eu roguei por ti. Quem era Pedro nesse momento aqui? Justo? Justo não. Justificado sim, mas justo não. E Jesus fez uma oração intercessória por ele. Se Jesus fez uma oração intercessória por Pedro, que o negaria dali a poucos minutos, ele também faz oração intercessória por você. Eu já havia lido isso centenas de vezes, mas no contexto dessa lição, essa passagem criou um novo significado para mim. Por isso que é bom ler a Bíblia muitas vezes, porque em cada situação, em cada ângulo que você vê, você descobre uma coisa bonita, diferente, que serve para a sua vida. Eu pensei, Deus roga por mim. Isso é maravilhoso. Deus roga por você. Faz oração intercessória por você e por mim. Isso é fantástico. Também era costume de muitos personagens da Bíblia fazerem orações intercessórias pelas pessoas. Se você lê as cartas de Paulo, do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo intercedia pelas igrejas, orava pelas igrejas constantemente. Cada carta ou as epístolas que ele mandava, ele dizia: estou orando por vocês, e dava conselho, e instava para que eles melhorassem, e deixava lindas mensagens. Também fazia orações intercessórias, ou intercessoras. E as igrejas primitivas avançaram. Daniel é um exemplo muito, muito bonito, e você agora vai abrir o livro de Daniel, no capítulo 10. Daniel, no capítulo 10. Vai acompanhando aí os versículos comigo. O primeiro versículo é o versículo 10, 10. E eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E ele me disse, daqui a pouco a gente já vai ver quem é esse ele. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. Quem foi enviado a Daniel e veio e disse, pôs a mão nele e disse: Daniel, eu vim, porque me enviaram. E falando ele comigo essa palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: mas Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim
por causa das tuas palavras. Uau! Daniel estava num período da história em que havia terminado os 70 anos de cativeiro em Babilônia. Parte do povo de Daniel havia voltado para Jerusalém para a reconstrução do templo. Só que ele estava encontrando dificuldades enormes na reconstrução do templo. E havia pessoas que ainda estavam em Babilônia. E ele estava sentindo que o seu povo estava espalhado e não estava vivendo uma boa situação. E ele começou a interceder, a fazer uma oração intercessora pelo seu povo. E ele orou durante 3 semanas. E agora Deus manda alguém, esse que está dizendo, eu vim porque você pediu, me mandaram vir aqui. Esse não é nada mais do que Miguel, e Miguel é Cristo. E olha que coisa mais linda, ele disse assim, eu vim porque me mandaram vir, porque você pediu, você intercedeu, Daniel, você intercedeu. Aí, Daniel, mas eu orei há 3 semanas. E olha as palavras do anjo, que na verdade é Cristo, e ele disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Quando você fizer uma oração intercessora por alguém, lembre-se dessa frase, de Miguel, de Cristo, dizendo, eu vim por causa das tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Eu fui ajudar o teu filho por causa das tuas palavras. Eu vim salvar a tua esposa, ao teu esposo, por causa das tuas palavras. Eu vim ajudar a igreja por causa das tuas palavras. Eu acho que se eu ouvisse isso, como Daniel ouviu, da boca do próprio Miguel, eu teria a reação que ele teve. Ele quase desmaiou. Diz aqui que ele levantou tremendo na presença de Miguel, na presença de Cristo. Que coisa maravilhosa. A oração intercessora, ela serve para nós como uma poderosa arma nessa guerra entre o bem e o mal. Ela serve para eliminar o nosso egoísmo e o nosso egocentrismo. Ela tira o foco de nós mesmos e coloca o foco em Deus, coloca a confiança em Deus, porque você admite que você não pode ajudar a outra pessoa, mas Deus sim pode. Coloca o foco no amor ao próximo, porque você está preocupado com a outra pessoa. A oração intercessória é um exercício de fé, é um exercício de amor. Cristãos verdadeiros oram, como era costume de Jesus, de Daniel, de Paulo e de pessoas de fé, e também intercede pelas outras pessoas. Que Deus nos ajude e nos abençoe, para que sejamos pessoas, além de pessoas de oração, mas também cristãos de oração intercessória. Amém. Em nome da Escola Sabatina, gostaríamos de agradecer a professora Térbia. Muito obrigada, que Deus sempre continue usando a senhora sempre, na causa de Deus. Amém, viu? Muito obrigada. Bom, estamos finalizando aqui a Escola Sabatina. Obrigada a você, porque está nos assistindo, e a todos os irmãos que estão aqui presentes conosco. Gostaria de reforçar, irmãos, para sábado que vem estarmos aqui pontualmente. Alguns farão inscrição novamente para estarem aqui presencialmente, mas você que está em casa, às 9h30 em ponto, começaremos também. Então, não perca, esteja aqui conosco. E também reforçar sobre o apontamento, tá, irmãos? Terminando toda a programação, estará lá no grupo da igreja, e não esqueça de fazer o seu apontamento, preencher o apontamento da Escola Sabatina, tá bom? Neste momento, eu gostaria de chamar a professora Térbia novamente, para ela
finalizar aqui com uma oração. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. É tão bom sermos filhos teus. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor não nos deixa sem informação e a tua santa palavra nos diz e nos instrui sobre como devemos proceder, pensar e agir. Muito obrigada, Senhor, pelo estudo da tua palavra na lição da Escola Sabatina. E mais do que aprender, Senhor, que possamos praticar essas lições que aprendemos. Ajuda-nos a estar cada vez mais próximos a Ti, seguros nas Suas mãos e fortes para vencer a batalha entre o bem e o mal. Queremos continuar na Tua santa presença, no doce nome de Jesus. Amém.